do nosso primeiro webinar é a advogada Cássia Schaefer, que é da empresa Eurocidadanias. Ela mora em Lisboa, ela mora na Europa desde 2015, né? Há um ano já aqui em Portugal, pertinho de Lisboa. Ela é especializada em nacionalidade portuguesa, italiana, espanhola, polonesa e alemã. Então vamos lá. O que é a nacionalidade portuguesa? A nacionalidade, ela é um bem, ela é uma conquista e ela pode acontecer de duas formas, né? Ou direito pelo solo ou direito pelo sangue. Então, por exemplo, quem nasce no Brasil adquire essa nacionalidade por ter nascido em solo brasileiro, né? Cada país tem a sua lei de nacionalidade, né? Aí vamos supor, minha mãe nasceu em Portugal. Eu adquiro a nacionalidade por ter um ascendente que nasceu em Portugal, mas essa nacionalidade não é pelo solo, é pelo sangue, né? Pela minha mãe ser portuguesa. Então, basicamente, são essas as formas de adquirir a nacionalidade, e tem outras também, né? Eu sou casada com um cidadão português. Eu posso adquirir essa nacionalidade pelo casamento. Ou eu tenho um visto em Portugal, eu já tenho esse visto, eu mantive esse visto durante 5 anos, eu posso estar também obtendo essa nacionalidade. Qual é a vantagem de eu ter uma nacionalidade portuguesa, ou italiana, ou espanhola, ou alemã? Quais são? Olha, são muitas as vantagens. Eu vou citar algumas. Por exemplo, você consegue residir, trabalhar, estudar. Não só, vamos supor que você adquiriu a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de visto para o pessoal entender a diferença, né? Com a nacionalidade, você pode viver, trabalhar, estudar legalmente em qualquer um dos 27 países da comunidade europeia. Não necessariamente, olha, eu tenho a cidadania portuguesa, eu tenho que morar em Portugal. Não, eu posso morar na Alemanha, posso morar na Itália, posso morar na França, em diversos locais. A gente pode estar... Fora isso, o que a gente pode citar também? Para quem não tem esse desejo de mudar, né, de sair do Brasil, né, a nacionalidade, ela pode facilitar também na entrada em alguns países, né? Hoje, para a gente entrar nos Estados Unidos, a gente precisa ter o visto para entrar nos Estados Unidos, tem que ir até o consulado, se submeter a uma série de regras. Você, quando tem uma nacionalidade europeia, você passa a não precisar mais desse visto, você simplesmente emite uma autorização pela internet, que chama ESTA, que custa aproximadamente $18, salvo engano, e você recebe no seu e-mail uma autorização em 24, 48 horas, e você pode ir para os Estados Unidos só com esse papel, que é válido durante 2 anos, depois você só renova, né? Outra coisa, que eu estou te falando isso, inclusive, por base no que os clientes perguntam para a gente, né, de vantagem. Nem sempre a pessoa quer vir morar na Europa. Outra vantagem é que, assim, com a nacionalidade, você pode obter o passaporte europeu. Às vezes as pessoas me ligam e falam, olha, Cássia, eu quero o passaporte. Não, o passaporte é um mero documento de viagem, né? Você só adquire, por exemplo, um passaporte português quando você tem a nacionalidade portuguesa, né? Quando você obteve essa nacionalidade através de um processo, né? Por ter ou um ascendente português, ou que seja pai, mãe, neto, avós, bisavós, ou por tempo de residência, de todas aquelas formas que a gente falou no começo. Aí sim, num segundo momento, após a nacionalidade, você vai poder tirar, no caso de Portugal, o cartão do cidadão e o passaporte. E aí, qual que é a vantagem de ter um passaporte português, né? Você está vindo do Brasil para cá. A fila de imigração é completamente diferente, né? Não sei se você já teve essa experiência, né? A fila de imigração dos brasileiros é imensa. 1 hora e meia, no mínimo, na fila da imigração, toda vez que... Exatamente.
como português, você não vai demorar mais do que 5 minutos, porque além de ter já o passaporte com o selinho digital, né? Então, é muito mais rápido, muito mais tranquilo, não tem todas aquelas perguntas que normalmente as pessoas ficam nervosas, né? Principalmente aqui em Portugal, né? Mas basicamente é isso. São várias vantagens, né? Imagina você ter um filho, quer fazer uma universidade. A gente sabe o quanto custa uma faculdade no Brasil. Aqui na Europa é bem mais barato. Então, o que eu procuro fazer, né? Conversar com o meu cliente, ver a real necessidade dele para estar podendo orientar quais são todas essas vantagens, essas possibilidades, quando você se torna um nacional europeu, um português, um italiano, um alemão, enfim. Quem pode e por onde começa todo esse processo? Por exemplo, eu não sei a árvore da minha família, eu não tenho documentos, eu não tenho histórico. Por onde... Então, vamos lá. Então, o que eu indico, né? A primeira coisa, né? Você está na busca dessa nacionalidade, por que motivo? Porque você tem um ascendente europeu, aí é importante conversar com a família, né? Conversar com pai, mãe, avós, olha, de onde vem a nossa família, né? Qual que é a origem, né? Eu não me preocupo muito com documento nesse momento, viu, Ricardo? Porque, assim, o documento nós encontramos, né? É importante a pessoa saber a sua origem em primeiro plano, né? Olha, eu tenho... O meu avô é português, né? Então, vamos para o segundo passo. Seu avô é português. Onde seu avô nasceu? Onde ele viveu? Eu não sei absolutamente nada, que é o que a maioria das pessoas falam, né? Eu sei que ele veio de Portugal, né? A gente encontrar esse documento é difícil só com essas informações. Mas tem o lado bom da história, né? As nossas certidões brasileiras dizem muita coisa. Então, realmente, a gente pede para que o cliente emita alguns documentos, ou nós fazemos essa emissão, né? Até a gente chegar no português. Muitas vezes, com sorte, por exemplo, eu só tenho o óbito do meu avô, né? Eu chego no casamento, através de uma pesquisa, depois eu chego... nessa informação do casamento, muitas vezes vem, olha, meu avô é da Ilha da Madeira, de Funchal, ótimo, eu já sei onde procurar esse documento. E se eu não tenho essas informações, Ricardo, é importante dizer que hoje a Eurocidadanias, eu considero que a gente tem o melhor time de pesquisadores da Europa e do Brasil, tá? Uma série de certidões de nascimento portuguesas nós encontramos só com a menção da pessoa ter nascido em Portugal. Então, isso é extremamente importante e eu falo para as pessoas não desanimarem, né? Porque hoje a gente tem mecanismos de reconstruir a história familiar da pessoa inteira, né? Seja no Brasil, até um fato interessante, esses dias a gente fez um processo de netos, né? E a pessoa tinha tudo, né? Nós encontramos, fizemos buscas da certidão do avô português, encontramos, fizemos busca do nascimento no caso era a mãe dela, né? A filha do português também encontramos. Chegou na certidão da requerente, né, de nascimento, ela não sabia onde tinha nascido e não mencionava em nenhuma certidão para nos ajudar. E nós procedemos a essa busca da certidão de nascimento da requerente, quer dizer, a requerente é a pessoa que está viva, é a que está pedindo a nacionalidade. Fizemos essa busca durante 4 meses, foi a certidão mais difícil do processo, mas nós localizamos e, através disso, viabilizamos o processo de nacionalidade. Então, essa busca, essa conversa é importante, isso eu gosto de ter com os meus clientes. Ou outra hipótese também, Ricardo, você está com um visto de empreendedor, salvo engano, aqui em Portugal, né? Se você mantiver esse visto durante 5 anos, após 5 anos, você vai poder pedir a nacionalidade por tempo de residência. Então, você também vai ser um nacional português.
Então, isso é para que as pessoas não desanimem, né? Olha, eu não tenho nenhum ascendente europeu, né? Nem por parte de mãe, nem... Existem outras formas de você conseguir a nacionalidade. Eu sou louca para tirar o de Portugal, imagino a nacionalidade, mas a pessoa mais próxima é meu bisavô paterno. Isso dá algum direito? Pergunta dela. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para Mariana, né? Uhum. O neto do português está vivo, né? Se ela é bisneta de português, ou o pai ou a mãe dela vai ser neto de português, certo? Ok. Então, vamos supor que seja a mãe dela. Minha mãe é neta de portuguesa e está viva. Ok, temos processo. Primeiro, nós devemos tirar a cidadania da mãe dela, através de um processo de netos. Assim que concluído, a gente pode tirar a dela, como bisneta. O bisneto só não é possível, para que as pessoas entendam, quando a gente tem quebra de 2 gerações. Tá? Vamos supor, o filho do português e o neto do português é falecido. Hoje não é possível essa nacionalidade por ter o ascendente europeu, né? Não chega, não pode ter a quebra, a interrupção. A única quebra que pode ter é do filho do português ter falecido, mas o neto teria que estar vivo para a gente viabilizar essa cidadania dela como bisneta, ok? Até quantas gerações se tem direito em Portugal e na Alemanha? Então, a gente segue a lei de nacionalidade de cada país, né? Depois, se você quiser montar uma live sobre cidadania alemã, eu vou ter um prazer enorme, que é, assim, são diversos critérios que tem que ser analisado na lei alemã. A data de imigração, se esse alemão não perdeu essa cidadania, né? Quem são os filhos, né? Se é uma árvore genealógica extremamente masculina ou se tem mulheres, a gente precisa analisar sempre uma série de fatores. Em Portugal, é assim, via de regra, o que não pode ter essa interrupção, né? Não pode ter 2 pessoas falecidas, conforme eu expliquei. O número, eu tirei uma cidadania por um neto, aí o filho vai ter direito, o seu filho vai ter direito, talvez exemplificando, né? A minha mãe é neta de português, eu tiro da minha mãe, depois eu tiro a minha, aí depois eu vou tirar da minha filha, aí o filho da minha filha também vai ter direito, isso não morre nunca se não houver essa quebra. Hoje, o nosso único problema na cidadania portuguesa é se tiver essa interrupção de 2 gerações, né, o filho e o neto do português for falecido, aí realmente a gente não consegue obter essa nacionalidade. O Golden Visa, qual a diferença do investimento de 350 e 500 mil euros? Então, vamos lá, ó, é uma boa pergunta essa. Eu nunca consegui viabilizar um Golden Visa de 350 mil euros na compra de um imóvel, tá? Eu já fiz, porque são algumas regiões, mas na prática, assim, é bem difícil a gente localizar isso. Eu já fiz um Golden Visa por 400 mil euros na região de Évora. Então, cada região precisa estar bem atento à lei para ver se a localização, enfim, do imóvel, né, existe alguma brecha que o valor seja mais baixo. Agora, o que é muito interessante, né? O que nós costumamos fazer bastante é a pessoa, através do Golden Visa, não necessariamente ela precisa comprar um imóvel, ela também pode fazer um investimento num fundo. Então, eu tenho bastante cliente que me procura, né? São investidores. Olha, Cássia, eu quero fazer o Golden Visa, né? E eu quero investir em Portugal. Então, se você colocar hoje 350 mil euros num fundo e manter esse investimento por 5 anos, ao final de 5 anos, a gente também pode requerer a cidadania. Isso é muito interessante, por quê? Porque o fundo te dá uma rentabilidade, né, anual. Então,
O ano passado, por exemplo, a gente teve fundo que deu 9% de rentabilidade. 9%? Então, 9%. Varia normalmente de 5%, né? Mas já era um fundo mais antigo, e aí a gente tem especialistas nessa área para estar conversando com o cliente. Então, muita gente também quer diversificar o investimento, né? Não quer que fique só no Brasil, né? Enfim. E na Europa, a gente sabe, a moeda é forte, né? Tirando essa parte de oscilação que hoje está absurdo, né? Do euro, mas assim, é uma moeda extremamente forte. Se você puder ter essa rentabilidade, melhor ainda, né? Então, depende muito do que a pessoa quer, né? Às vezes meus clientes me perguntam, Cássia, eu quero um imóvel, mas não quero ter despesa. Ou, não, eu não quero um imóvel, não é esse momento, mas eu quero fazer o Golden Visa. Então, investir num fundo é uma possibilidade, além de ser bem mais barato do que 500, ser 350, né? Você ainda pode capitalizar com isso, que é uma vantagem que Portugal nos traz. Então, assim, nós somos patriotas, nós amamos o nosso país. Indiscutivelmente. Oi? Indiscutivelmente. Mas pode chegar uma hora que aquela situação não está mais legal para a gente. Pode ser que a gente queira realmente algo mais. Não é pecado você querer segurança, você querer qualidade de vida, você querer uma universidade, estudar numa universidade com baixos custos e com qualidade altíssima, né? Eu acho que tem uma série de coisas que aí, mais uma vez, é extremamente importante, né? Faça esse planejamento, né? A nacionalidade, ela é um investimento a longo prazo. Você não sabe se você vai usar ela num momento de crise, mas que é importante ter um plano 2, não tenha dúvida, Ricardo. Eu acho assim, e eu te falo mais, eu tenho uma série de clientes, e se um dia a gente pode até combinar de fazer um webinar com os meus clientes, né? Dizendo um pouquinho como era esse sonho, qual foi a conclusão desse sonho. Eu tenho, por exemplo, cliente que tira a cidadania portuguesa e italiana ao mesmo tempo. Aí você vai me perguntar por quê? Uma não basta? Basta, né? Mas a Inglaterra saiu da comunidade europeia, né? Eu que morei, por exemplo, na Alemanha, eu tenho essa possibilidade, né? Era muito melhor que eu fosse alemã lá, né? Hoje eu moro em Portugal, também tenho a nacionalidade portuguesa, é muito melhor ser portuguesa, né? Embora, como alemã, eu teria os mesmos direitos, né? Então, esse investimento vai além, e realmente é um número bem expressivo de pessoas que adquirem mais do que uma nacionalidade, Ricardo. Então, se você tem esse direito que não... Assim, nós somos... O Brasil, ele é um país que, se você for analisar, ele é formado por muitos imigrantes, né? Então, conversa com a família, né? Numa crise, num momento como esse. Eu tive uma cliente recentemente que, semana passada, o nome dela... Enfim, nem vou falar o nome dela, mas, assim, saiu a primeira coisa que ela fez, ela me ligou... Cássia, significa que agora, se acontecer alguma coisa no Brasil, eu posso ir para Portugal? Eu falei, lógico que pode, não só você, como tua família, né? Então, ela ficou aliviada. Então, é essa mensagem também que eu queria deixar, né? Não significa que você vai usar isso, né? Mas, realmente, faça esse planejamento futuro, faça esse investimento em você e na sua família, né? No mínimo, você vai estar proporcionando um direito de escolha. Hoje eu não quero mais, né? Eu quero ir para outro lugar, eu quero passar um tempo, conhecer uma outra cultura, conhecer outras pessoas, né? A gente sabe o quanto viajar, isso engrandece, né, o nosso cultural, né, o quanto a gente aprende, né, visitando outras culturas, outros países, e por que não morar um determinado tempo também em outro país?